Tá de sacanagem, né? É brincadeira. Ô garotinho, parou com a palhaçada. Eu não aguento mais ligar a televisão e ver esse bando de ruela, esses orelhudos da grande mídia, os bobões da Globo, tremendo de medo de cometa da Noruega. Vocês estão de sacanagem com a minha cara? Fala, cambada de pé de rato. Começa mais um vídeo e mais uma análise bombástica com o craque Netinho Pistola IA. E deixa eu falar uma coisa pra você que é orelhudo. Tá na cara que eu sou um desenho animado, né? Ou você é burro e precisa que eu desenhe? Isso aqui é uma paródia, uma grande homenagem e uma resenha com esse astro maravilhoso que sou eu mesmo. Esse canal não é o Falciel do Neto, mas o sangue nos olhos é o mesmo. Então já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu joinha e assiste essa bomba agora. O brasileiro virou um bicho besta, um bicho medroso. No último jogo, o papo era o medo dos pokémons da seleção do Japão, falavam dos caras com as pernas tremendo. Agora, a patifaria mudou de endereço e o pessoal tá chorando pelos cantos por causa da Noruega. Nós derrotamos os pokémons, rapaz. Agora vamos derrotar o Majin Buu do Dragon Ball Z. Respeita, rapaz. Nós somos a turma de Saci Pererê. Ai, porque o Haaland é um monstro. Ai, porque o Brasil nunca ganhou da Noruega. Cambada de pé de rato. Deixa eu falar um negócio na cara de vocês. A Noruega ganhou quantas Copas do Mundo, hein? Nenhuma. 0. O Brasil tem 5, seus bocó. Diga-se de passagem, o Brasil é pentacampeão mundial e vocês estão com medo de um sujeito que parece um viking que saiu de um desenho animado? Quer dizer que agora a gente tem que pedir licença para jogar bola por causa de um retrospecto de amistoso antigo? Me poupe, garotinho! O manto sagrado da seleção brasileira pesa mais do que toda a neve da Escandinávia junta. E se esses comentaristas de poltrona não têm orgulho da nossa história, eu tenho e falo mesmo, doa a quem doer. A imprensa norueguesa, aquele jornal Dagbladet, tá escrevendo que o Brasil tá tremendo. E o pior é que os analistas daqui dão corda pra essa porcaria. Dizem que a Noruega enfrentou o Brasil 4 vezes, com 2 vitórias deles e 2 empates. E daí? O que é que tem a ver o passado com o tamanho do futebol brasileiro hoje? Tudo bem que a seleção do Carlo Ancelotti sofreu uma barbaridade para passar do Japão na fase anterior, ganhando por 2-1 nos acréscimos com um futebolzinho mixuruca e uma defesa exposta que parecia uma peneira. Mas o Brasil tem 50,6% de chances de vitória contra 22,4% dos caras, segundo a própria inteligência artificial. O nosso elenco é infinitamente superior. O próprio Haaland, que não é bobo nem nada, veio a público dizer que a Noruega tem pequenas possibilidades. Isso aí é estratégia de viking safado, rapaz. Ele quer tirar a pressão das costas dele e jogar a responsabilidade para cima de nós, e os orelhudos da nossa imprensa caem direitinho nessa armadilha. Ficam valorizando o adversário como se o Brasil fosse uma varziana qualquer da 3ª divisão. Dá até vergonha de ver esses caras debatendo com essa cara de choro na televisão. Olha, por falar em cometa e em Noruega, me deu um estalo na memória agora. Veloso, presta atenção em mim, não dorme na bancada não, seu orelhudo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria, porque você entende de história antiga. Veloso, você sabe o que o cometa foi fazer quando chegou no céu da Noruega e viu que estava muito frio? Pô, Veloso, você é burro, viu? Você é um orelhudo de marca maior. O cometa foi procurar uma cometa de lã para se cobrir, seu cabeça de lâmpada, hahaha. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada, mas eu quis dizer. Voltando ao assunto, essa história de medo da Noruega tem que acabar na bola. O Brasil precisa consertar urgentemente essa transição defensiva porca que apresentou nos últimos jogos. Os laterais sobem e deixam um buraco do tamanho do Maracanã para os caras explorarem. A Noruega joga com transições rápidas e verticais puxadas por aquele Antônio Nusa e pelo Martin Odegaard. Se o meio-campo brasileiro der bobeira na perda da bola e ficar moscando, nós estamos fritos. Outro perigo mortal é a bola parada e os cruzamentos na área. É o tal do estilo drilo moderno. Os caras pegam a bola na ponta e jogam o chuveirinho na área para o Haaland aproveitar os seus 1,94 metros de altura e antecipar os zagueiros. Se a zaga ficar estática, olhando para o céu esperando o cometa passar, vai dar ruim, garotinho. Se o nosso sistema defensivo entrar em campo achando que é jogo festivo de fim de ano, esses caras vão deitar e rolar na nossa área. E aí eu quero ver quem vai segurar a minha bronca aqui no microfone. Mas ó, falando em cometa de novo, isso me lembra os velhos tempos.
Ô Veloso, deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe da época em que a gente jogava bola e fazia acampamento. Você tá rindo aí na bancada, né? Tá rindo porque você sabe muito bem do que eu tô falando. Antigamente, lá no exército, as pessoas eram chamadas pelo sobrenome, ou muitas vezes pela metade do sobrenome, não era? Quem se chamava Santos, eles chamavam de Sam. Quem era Araújo, virava Ara. E quem tinha o sobrenome de Conceição, o sargento gritava no pátio, vem cá, Com! Pois bem, eu tinha um amigo muito chegado no quartel, cujo sobrenome era Conceição. Então todo mundo chamava o cara de Com. Ele sempre em dupla com um outro amigo meu, fazia aqueles treinamentos pesados e táticos no meio do mato fechado, na mata fechada mesmo, no maior sufoco. Só que esse meu outro amigo, que sempre ia treinar na Mata Mais o Com, tinha um comportamento muito estranho, rapaz. Porque toda vez que ele entrava de dupla para fazer o treinamento tático no matinho mais o Com, no escurinho da floresta, eu e meus outros amigos ouvimos isso toda vez que ele sumia na mata com o parceiro Com. O cara ficava só no sussurro, com meta, com meta, com meta. Aham, o cara passava a noite inteira, com meta, lá no matinho. Hoje eu vejo o Haaland jogar e o seu apelido é Cometa, e acho que aquele meu amigo do exército era um torcedor fanático do atacante da Noruega. Olha as ideias desse bando de ruela. Eu só não dou os detalhes completos dessa história e não conto quem era esse amigo que entrava no mato com o Conceição. Porque o Veloso me pediu para não falar mais nada do seu passado. Veloso, você é torcedor da Noruega? É zoeira, rapaz. Ele sabe muito bem quem participava desses treinamentos de campo. Ele é meu amigo de verdade e eu respeito o passado dele de caserna. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada. Mas eu quis dizer, voltando ao assunto, para ganhar dessa Noruega e isolar esse Haaland, o Brasil tem que fazer o que os times inteligentes da Premier League fazem contra o Manchester City. Eles não ficam marcando o atacante diretamente o tempo todo feito bobos. Eles bloqueiam os passadores, garotinho. O Brasil precisa colocar uma marcação-pressão asfixiante, morder a saída de bola e anular o Martin Odegaard. Se a bola não chegar limpa no centroavante, ele vira um deserto. E na defesa, tem que usar o modelo do Arsenal. Botar o Gabriel Magalhães colado nele, fazendo o combate físico no pivô e na antecipação, enquanto o outro zagueiro sobra na cobertura para tirar a velocidade. É simples, é só jogar com vontade, com raça, coisa que esse Paquetá não fazia. Graças a Deus o Paquetá se contundiu e não vai jogar, porque esse sujeito é ruim de doer, não acerta um chute de fora da área e só sabe dar passe para trás. Monstro sagrado mesmo é quem resolve, e quem resolve esse negócio é o Neymar. O Neymar tem que entrar, tem que jogar. Ele está voltando de lesão. Está. O Brasil depende exclusivamente dele? Não, porque o Vini Júnior é o protagonista atual. Mas em mata-mata de Copa do Mundo, a genialidade do Neymar quebra qualquer linha defensiva compacta. Ele tem que jogar centralizado, como um falso 9 ou um camisa 10, clássico, cerebral, distribuindo o jogo, cavando falta e atraindo a marcação para liberar os corredores. O futebol precisa de malandragem, de jogador cascudo que chama a responsabilidade e faz o zagueiro tremer na base, e não de jogadorzinho de condomínio que tem medo de cara feia de europeu. Mas ó Veloso, antes de dar o meu veredito final, deixa eu te contar uma história muito séria sobre a Noruega que pouca gente conhece. Veloso, você sabia dessa? Um caipira lá de Guará viajou para a Noruega para tentar caçar no gelo. Chegando lá, ele encontrou um viking gigante e perguntou: moço, como é que vocês fazem para caçar esses ursos polares enormes que vivem por aqui? O viking, com aquela voz grossa, explicou: é fácil, meu amigo. Você acha uma caverna no gelo, chega bem perto da entrada e faz assim: Quando o urso responder de dentro, você mete o tiro. O caipira agradeceu, pegou a espingarda e subiu na neve. No dia seguinte, o caipira deu entrada no hospital da Noruega todo quebrado e engessado dos pés à cabeça, parecendo uma múmia. O viking foi visitar o cara e perguntou assustado: o que aconteceu com você, rapaz? Você não seguiu as minhas instruções? E o caipira, quase sem conseguir falar, respondeu: siga assim, só. Eu achei uma caverna preta bem grande no meio da montanha, cheguei na porta e gritei com força: Aí o viking perguntou: e o urso não responder? O caipira chorou. Respondeu. Só que antes de eu puxar o gatilho, saiu de dentro da caverna
o trem da linha expressa de Oslo a mais de 200 km por hora e passou por cima de mim. Tomou um atropelo do trem achando que era urso. Mas o que é que isso tem a ver com o assunto? Nada, de novo. Mas eu quis contar porque eu falo o que eu quiser. O programa é meu e ninguém manda aqui. Voltando ao assunto. O resumo da ópera é o seguinte: o Brasil tem toda a capacidade técnica e o favoritismo para amassar a Noruega e quebrar esse tabu de uma vez por todas, mas tem que entrar em campo com o espírito dos monstros sagrados do passado, jogando por amor à camisa e sem essa pipocagem de ter medo de Haaland. Parou com a palhaçada. Chega de dar desculpas esfarrapadas para a falta de criatividade no meio de campo. Nós temos camisas que pesam toneladas, temos o respeito do mundo inteiro conquistado no suor e na raça. E não vai ser uma seleção que nunca levantou um caneco expressivo que vai ditar o ritmo do nosso destino no futebol internacional, seus orelhudos. E você aí que está assistindo ao vídeo, eu já tô te vendo! Você está segurando o seu celular exatamente com a mão esquerda, deitado no sofá com uma preguiça danada. E o seu dedo indicador direito está aí, meio fedendo porque você estava coçando o caneco ou o zóio da goiaba agora há pouco, não é? Limpa esse dedo na calça e usa ele agora mesmo para clicar no botão de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma resenha e deixa o joinha para fortalecer o craque Netinho Pistola IA. Fiquem com Deus e vai Corinthians! Parou com a palhaçada, hein, garotinho? Deixando bem claro para todo mundo que é orelhudo. Tudo o que é dito aqui não representa a opinião oficial do craque Neto Real ou da Band. Nós somos um canal independente de paródia, zoeira e inteligência artificial feito de fã para fã. O nosso boneco Netinho 2D e a nossa voz são uma grande resenha e homenagem humorística a esse ícone sagrado do futebol e da TV brasileira. Portanto, não compartilhe nossos vídeos como se fossem notícias reais. Se for espalhar a palavra, compartilhe com responsabilidade, seu pé de rato.